Olá, meu nome é Lucas. Essa é a continuação da aula de tensões horizontais e estruturas de contenção. Então, como que a gente pode conter as tensões horizontais? Então, o estudo passa pelo entendimento do empuxo, quando o empuxo é integral das tensões horizontais ao longo da profundidade, e o ponto de aplicação do empuxo é o centro de gravidade do diagrama. Então, num solo homogêneo, o que podemos fazer é dividir o diagrama em duas partes, uma parte retangular e uma parte triangular, e trabalhar dessa forma. Porém, para solos heterogêneos, a gente vai ter diagramas complexos, então a gente tem que utilizar ferramentas mais complexas, como a gente pode desenhar o diagrama no AutoCAD e entender o centro de gravidade, ou a gente pode fazer aquele cálculo de centroide. Porém, não é só a teoria de Rankine que é utilizada. Também tem a teoria de Coulomb, que tem outras variáveis, como a inclinação da própria massa de solo, como a inclinação do corte, a inclinação da reação e todos esses efeitos que a gente pode utilizar para calcular o empuxo. Então, a gente tem a teoria de Rankine e tem a teoria de Coulomb, que são teorias concorrentes, e que a gente pode chegar até resultado parecido com elas, em termos de ordem de grandeza. Raramente uma vai dar exatamente a mesma coisa que a outra, mas chega em resultados parecidos. Então, de acordo com essas variáveis, nós conseguimos calcular o empuxo de terra. Com o empuxo de terra, como que a gente pode conter as tensões horizontais? Ou seja, como que a gente pode conter o empuxo? A gente pode conter por cortinas atirantadas, que são estruturas flexíveis que têm uma ficha e que têm certos apoios, que são as ancoragens. Isso também pode conter essas tensões, esse empuxo, por solo grampeado, que é como se fosse um tirante, mas com o atrito no solo tanto está na região mobilizada quanto não mobilizada, tanto na região ativa quanto na região que vai resistir. Então ela é um pouco diferente e mais barata também do que a cortina atirantada. Porém, ela permite movimentações maiores. Ela é utilizada bastante em estruturas de contenção de rodovias. Também tem, e eu vou deixar o link da palestra do Maurício Erlich na descrição e no card, de muro de solo reforçado, que a gente não vai estudar no curso, mas atualmente é o método mais barato de fazer uma contenção. Porém, ela é algo que a gente tem que construir a contenção, ou seja, tem que construir a elevação. Não dá para a gente aproveitar já o corte feito. Então fica um pouco complicado, né? Limita a aplicabilidade devido à execução. E também a gente não vai estudar no curso. E o que a gente vai estudar no curso? É o muro de gravidade, quando a contenção é feita pelo peso da estrutura. Então, o peso que a estrutura faz pode ser feito por vários materiais diferentes, como por exemplo a alvenaria de pedra, que pode ser utilizado para fazer esse peso, né? A gente também tem que tomar certas atenções, uma atenção com a altura que esse muro pode
chegar. Ou seja, mais do que 3 metros já não fica muito bem. Então, o que pode fazer é um muro de concreto ciclópico ou concreto de gravidade, quando a gente pega um concreto e coloca pedras dentro para ocupar um maior volume. Eu não estou preocupado com a ação estrutural desse muro. Isso pouco importa. É um critério secundário. O critério que eu preciso é que ele tenha um peso. Porém, esse muro ele tem uma baixa capacidade drenante. Então, eu preciso colocar um dreno horizontal de PVC, que aqui chama-se de barbacã, mas é um DHP. E do outro lado, faceando o muro, preciso colocar um dreno de areia, para que toda a água vá para o dreno de areia e escape pelo dreno horizontal. Então, a gente tem aqui um exemplo de um muro de gravidade desse concreto. Nós também temos um muro de gabião, que é um muro no qual as pedras são dispostas e cercadas com uma tela, uma tela de fio de aço galvanizado. Acho que todo mundo já viu essa construção. E também a função estrutural ali não tem muita importância. O que importa é o peso que essa estrutura faz. E a gente tem um critério construtivo no qual a base e a altura tem que ser 1:1, 2:1 em termos da altura C2, da base C2 e altura C1 e assim por diante. Para fazer peso, eu posso fazer peso com qualquer coisa, como por exemplo muros de saco de solo cimento, que a gente pode misturar o solo com cimento, então tem um peso específico maior e ali eu consigo conter a encosta. Ou, por exemplo, nesse caso, até fazer uma barragem. Ou muro de pneus, no qual a gente tem um material em tese gratuito, né, que pode se pegar em aterros sanitários. A gente pode atender a certos critérios de incentivo. A gente vai estar trabalhando ali com critério de sustentabilidade e a gente vai estar trabalhando com material barato. Então, a gente pode fazer muros de gravidade com pneus. Ou até misturar o pneu com solo cimento. Óbvio que muros de pneus eles vão conter encostas no qual eu não vou construir nada em cima da encosta, porque as deformabilidades são grandes. Mas se for uma encosta para uma estrada, pode ser feito tranquilamente. E também temos um muro de flexão, no qual esse muro ele tem uma base de concreto no qual o próprio solo que está em cima dessa base de concreto funciona como peso. Então, como o peso do solo ali pode ser de 17, 18 kN por metro cúbico e o concreto é 25, talvez eu não tenha uma perda tão grande, talvez eu consiga otimizar o muro através de um muro de flexão. Obviamente, eu tenho que utilizar certos contrafortes, certas nervuras para conter esse muro. Devido à esbeltez no muro de flexão, sim, eu preciso entender um pouquinho mais da análise estrutural dele. Então aqui eu vou precisar passar aço, fazer algumas dessas análises mais complexas. Com isso, a gente também pode fazer no muro de flexão um tirante. Então, atirantar um muro de flexão. Fazer um chumbador na rocha para manter minha estrutura de contenção ainda mais estável. Então, tudo isso leva ao entendimento que o muro de flexão ele parece ser mais versátil
do que os outros muros, o que gera uma aplicabilidade maior. Porém, esse muro não é o mais barato que pode ser feito. Talvez em certas situações, muros de solo cimento, muros de pneu, até muros de gravidade, devido à simplicidade, podem sair mais baratos. Então tudo depende de uma análise. A mente tem que estar aberta. Então a gente precisa analisar cada caso e entender quais materiais que eu tenho de fácil acesso e quais são os materiais que eu posso levar com o menor custo possível para otimizar o meu dimensionamento e manter uma obra segura. Com isso, a gente encerra a aula de hoje e na próxima aula nós vamos entrar no critério de dimensionamento de muros de gravidade.